Então vamos lá, vamos começar. Então, amigos queridos, boa noite mais uma vez. Como a gente anunciou, fizemos a leitura recente da obra, né? Ave Luz, e o penúltimo capítulo falava a respeito do amor, né? Toda uma introdução do apóstolo João conversando com Jesus. Tem muitas frases ali que a gente leu assim, e a gente gostaria de retornar a elas para uma reflexão mais profunda, né? Então, para aqueles que não assistiram, estamos falando da obra Ave Luz, médium João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Posso passar? Pode. Então, a primeira frase que a gente gostaria de compartilhar com vocês, que está aqui no quadro, né? O amor é a irradiação mais pura que poderemos perceber. E é ele que sustenta a vida em todos os seus ângulos, todos os dons nas suas particularidades, todas as filosofias nos seus conceitos, todas as religiões na arte de educar, todas as ciências nos estímulos de curar os enfermos, enfim, toda a vida na profusão infinita. Vamos decodificar isso um pouco, porque tem muita informação aqui dentro desse parágrafo. O amor é a irradiação mais pura que poderemos perceber. Quando fala de pureza, isso é um processo lento, de esforço, de trabalho, ou seja, o amor real, verdadeiro, o amor divino, aquele que Jesus sente, que ele faz referência aqui, a gente atinge num estado de real pureza. É uma coisa que está bastante ainda distante para nós alcançarmos, né? Ele sustenta a vida em todos os seus ângulos. O que significa isso? Quer comentar, Kátia? A vida, né? A nossa vida, ela tem muitos ângulos, né? A gente vive para nós, a gente vive para a família, a gente vive para o trabalho, a gente vive para progredir, a gente vive sob vários aspectos, né? Então, com toda certeza, é o amor que sustenta tudo isso. Somente com muito amor a gente pode sustentar uma relação, por exemplo, um matrimônio, porque ambos têm que ceder, ambos têm que renunciar, né? O trabalho, muita disciplina, muito esforço, muita perseverança. E daí vai, em todos os ângulos da nossa vida, inclusive e principalmente no aspecto espiritual, que é o que nos interessa, né? Exatamente. É mesmo o amor, porque sem ele, como é que nós poderíamos evoluir, né? Nos iluminar. Exatamente, acho que você chegou num ponto assim, fundamental, ou seja, o amor de Deus é a promoção da vida. Nós somos contínuos resultados, produtos, né? O Criador e as criaturas. O amor de Deus é a razão da nossa vida. Então, quando ele diz que é a irradiação mais pura, a gente deveria ter bastante atenção nisso, pelo seguinte: cada ser humano é resultado da irradiação mais pura de Deus. Às vezes a gente olha para as outras pessoas com desdém, com menosprezo, de alguma forma a gente olha para aquela pessoa como se ela fosse pequena. E cada ser humano, cada coisa que existe no universo, cada animal, cada vegetal é fruto, está em vida
por força exatamente dessa irradiação divina. Bom, ele fala também, né? Todas as filosofias nos seus conceitos. A filosofia, propriamente dito, o que é filosofia? É o estudo da vida. E a vida, eu acho que esse é um grande problema da humanidade hoje, porque as próprias pessoas não sabem, nem de brincadeira, a verdadeira razão da sua vida. Para que vivem? Por que vivem? Qual o sentido e o propósito da vida de cada um? Então, filosoficamente, tem gente que diz assim, eu não dou o menor valor à minha vida. Porque a vida não tem uma expectativa ou qualquer intenção maior. A pessoa está olhando a coisa num plano muito pequeno, muito mesquinho, né? Depois ele diz, todas as religiões na arte de educar, olha que coisa interessante, Jesus dizer, todas as religiões na arte de educar, porque parece bobagem, né? A gente lê isso assim, en passant, e passa e esquece, mas a religião, né? O propósito da religião deveria ser nos tornar mais fraternos. E para isso a gente precisa se educar. É um processo de autoeducação e de educação. Então, é bem interessante. Depois ele diz, todas as ciências nos estímulos de curar os enfermos. Aqui nós temos um ponto crucial, que todos nós sabemos, que a ciência hoje evoluiu extraordinariamente, mas que, infelizmente, por conta do egoísmo, da ganância, dos interesses materiais, do poder, de uma série de fatores humanos, pequenos, mesquinhos, em função de todos esses elementos, muitas pessoas padecem de doenças que já deveriam ter sido, banidas da face da Terra. Quantas curas estão nas prateleiras dos laboratórios e que eles não colocam porque vivem da indústria da doença, não é a indústria da saúde. Eles vivem da indústria da doença. Então, quando Jesus diz todas as ciências nos estímulos de curar os enfermos, mostra como nós ainda não percebemos a importância do amor em cada ato, em cada sentimento, em cada acontecimento da vida, em cada setor da vida, profissional, pessoal, familiar, íntima, espiritual. Posso passar? Pode. Então Jesus depois diz assim nessa obra, se não houver amor, a pessoa vive sem existir. É uma peça na forma. Olha que coisa forte, dita por Jesus aí. Você viver, mas não existir. O que significa isso? Né? Ou seja, é uma vida sem propósito, no sentido espiritual. É uma vida sem propósito. A pessoa faz muito esforço às vezes, faz muitas coisas, participa de muitos eventos, mas em termos espirituais, ela não existe, porque ela não tem nenhuma perspectiva naquele sentido. Ele diz assim, é uma peça na forma. O que é uma peça na forma? Temos ali o Roberto e outros que estão nos assistindo, engenheiro. O que é uma peça na forma? É uma peça sobressalente que não está em uso. É você ter uma peça boa na prateleira. Naquele momento ela não serve para nada. Se a gente não dá sentido à vida através do amor, é como se nós estivéssemos numa prateleira parada, acumulando poeira, sem uso. Né? Sem amor, desaparece a verdadeira vida. Por que tantas pessoas hoje buscam as drogas como fatores de alienação, a bebida, né? O álcool em geral?
às vezes, à porta do suicídio. Por quê? Porque não existe amor nem por si mesmo, não existe respeito, não existe compreensão da vida no seu propósito maior, ou seja, uma vida sem amor. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, né, que nós muitas vezes na nossa vida achamos que a vida tem sentido quando nós temos beleza, poder, riqueza, alguns fatores que a gente considera primordiais para que a vida tenha sentido. E aí o Evangelho vem e diz assim, pois é, algumas pessoas na vida conseguem às vezes reunir todos esses elementos. Ela tem beleza, ela tem riqueza, ela tem poder, ela tem família, tem filhos bonitos, sucesso, talento, e ainda assim a pessoa acha que a vida não tem sentido e às vezes comete um suicídio. O que é isso? Ou seja, a pessoa consegue reunir uma infinidade de elementos que, segundo os critérios da matéria, são os melhores possíveis. A beleza, a riqueza, os recursos materiais, a fama, o sucesso, o talento, a família, filhos, tudo. E a pessoa, apesar disso, não considera que a vida tem sentido e às vezes adquire um vício que a leva ao óbito ou então diretamente comete o suicídio. O que é isso? É a ausência do amor. É a completa ausência do amor na vida da pessoa. Porque se ela amasse a si mesma, ela já não faria isso. Se ela amasse aqueles que estão em volta dela, ela jamais faria uma coisa dessa. Então, sem amor, desaparece a verdadeira vida. Olha essa outra frase, ela é sensacional, que eu gostaria de chamar a atenção. Jesus diz assim, ó, o amor é o único nome que pode substituir Deus. Ou seja, se a gente, com certeza, né, no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos superiores dizem que esse conceito de Deus, a ideia de Deus, ainda é muito complexa para nós, com a nossa inteligência ainda limitada, os nossos conhecimentos ainda poucos, insuficientes, e até outros sentidos que nós ainda precisamos adquirir lá na frente, poderão nos permitir compreender melhor Deus, né? Como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ele chegou a um nível de compreensão, de integração com Deus. Nós estamos longe disso. E aí, o livro dos Espíritos diz, bom, se a gente não consegue qualificar bem, a gente pode pelo menos falar dos atributos. E faz uma série deles na obra aqui, o livro dos Espíritos, logo no início. Jesus, nesse livro Ave Luz, o que ele diz para nós? Amor é o único nome que pode substituir Deus, ou seja, se precisássemos qualificar Deus de uma forma sintética, simples, nós poderíamos dizer amor. Ou seja, Deus ama, 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 só ama o tempo todo, continuamente. O amor dele é que produz a vida incessantemente pela eternidade. Vamos lá, vamos ver mais algumas frases. Nós não temos tempo a perder no aprendizado do amor. Tudo aquilo em que nos esforçamos para a concretização do bem é algo de amor projetado no próximo e, se nasceu dentro de nós, ilumina-nos primeiro. Comentar. Bom, a primeira frase, né? Nós não temos tempo a perder no aprendizado do amor. O amor é um aprendizado. Porque, conforme a doutrina nos diz, né, Deus nos cria por amor, mas Ele nos cria
simples e ignorantes, todos nós, né? Então, essa caminhada que nós temos que fazer para nos iluminar é justamente esse aprendizado que a gente precisa conquistar através do amor. Através do amor eu vou aprender uma série de coisas. Eu vou aprender a compreender a dificuldade do outro, as desigualdades do mundo, eu vou aprender a caridade, a solidariedade, eu vou aprender muitas vezes a esquecer de mim e ajudar alguém que está precisando por algum motivo extremamente relevante, uma doença. Então o amor é que nos move para a frente, né? Para a luz, para cima. Né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, eles nos apresentam um texto assim extraordinário que a gente deveria ler com muita constância, chamado no item 8, a lei do amor, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos, observem bem, como diz, um aprendizado, né, para desenvolver. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito de cada um. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, no nosso caso, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, a gente vê que é um processo que ele está está latente em nós, né, como um diamante a ser burilado, lapidado, que começa primeiramente sob a forma do instinto, que ainda é muito possessivo, muito egoísta, muito primitivo no sentido de sustentar a vida, mas ele precisa ir, né? Hoje nós gostamos, né? Gostamos das sensações, a comida gostosa, a sensação gostosa. A gente está num momento da busca de sensações. Não é errado, não é errado, apenas mostra a nossa fase evolutiva. Quando lá na frente a nossa alegria vai ser amar por amar. É um processo em desenvolvimento, né? E o que ele diz? Tudo aquilo em que nos esforçamos para a concretização do bem é algo do amor projetado no próximo. E se nasceu dentro de nós, ilumina-nos primeiro. E aí é aquele ponto crucial que é o seguinte: toda vez que se fala de bondade, de caridade, de generosidade, de fraternidade, a gente precisa entender o seguinte: o primeiro beneficiado é sempre quem pratica. Quem ama o outro já está jogando amor sobre si mesmo, já está se alimentando de amor. É um banho de amor contínuo quando a pessoa sai de si em direção ao outro. Porque a recompensa é imediata, ela se manifesta através da elevação do padrão vibratório, da melhora do sistema imunológico, da saúde, da alegria, de uma série de coisas. Então, bem interessante. Vamos ver outras frases, né? Porque tem muitas. O amor não precisa de nenhuma das virtudes para que possa viver. Porque a vida é amor. Mas todas as outras virtudes carecem do amor, porque sem ele elas morrem. Como uma pessoa vai ser generosa, caridosa, paciente, tolerante,
compreensiva, flexível, sem amor. O amor, ele alavanca tudo isso. Né? Então, é para mostrar, quando ele diz que sinônimo de Deus é amor, se a gente quer se aproximar de Deus, a gente precisa amar. Cada vez mais, continuamente. Né? O amor esclarece o perdão. Olha que frase forte. Normalmente na nossa sociedade, quando uma pessoa às vezes concede o perdão a certos ultrajes que acontecem, a pessoa é vista como fraca, tolerante, permissiva. Às vezes até covarde. Covarde, né? Que não se defendeu. Exatamente. Na verdade, a proposta da frase não é a gente permitir a falta de respeito para conosco ou para com qualquer outra pessoa. Mas, diante da imperfeição do outro, da impossibilidade do outro de ser melhor, para permitir o convívio, o entendimento, o progresso, então a gente oferece o perdão. Então, o amor esclarece o perdão no sentido racional, mas emocional também, que muitas vezes a gente esquece. Exatamente. Olha essa frase que forte. O amor firma a dignidade. Isso é de uma força extraordinária, essa frase de Jesus, o amor firma a dignidade. Naide, por favor, você pode fechar o microfone? Obrigado. O amor firma a dignidade. O que significa isso? Quantas situações que a gente vê de famílias, onde às vezes uma pessoa ultraja a outra, ou num ambiente de trabalho, em que uma pessoa falta com respeito com a outra, não dá à outra a dignidade, o respeito, a gentileza, a cortesia, a urbanidade. Então, se a gente quer ter uma relação agradável, digna, o que é uma coisa digna? É o respeito que está sendo dado a cada coisa, a cada pessoa. Muitas vezes, se a pessoa não tem o respeito pela outra, porque ela não tem amor, nem por si, nem pela outra. Tem pessoas que dizem assim, eu amo. Se você me amasse, você não me trataria desta maneira. Você não falaria comigo nesses termos. Se você me amasse, você não falaria comigo nesse tom. Porque você sabe que eu não gosto e que isso é uma coisa errada. Então, quando ele diz que o amor firma a dignidade, se nós temos amor pelos outros, pelo próximo, a gente precisa assegurar isto, às vezes renunciando às nossas imperfeições, aos nossos ímpetos, às nossas vontades egoístas, para garantir a dignidade do outro, da relação. Complicado isso. O amor enriquece os dons espirituais. Com certeza. Com certeza que ele enriquece os dons espirituais. E aqui, óbvio, o livro dos Espíritos, quando ele fala da escala espírita, nas questões 100 até 113, as últimas duas questões, 112 e 113, ele fala dos espíritos puros, os espíritos da primeira ordem, Jesus. E ele diz, nessa questão, no item 112, ele diz, caracteres gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras classes. Ou seja, só o amor
vai trabalhar e elaborar para a gente atingir aquele estado de pureza possível. Obviamente que esse estado de perfeição para nós é relativo, a perfeição absoluta é de Deus. Mas sem o amor, ninguém vai conseguir atingir esse estado de pureza. Então, se o nosso objetivo, né, queiramos nós ou não, gostemos nós ou não, Kardec diz assim, muitas pessoas não acreditam na doutrina, muitas pessoas não acreditam na reencarnação, tanto faz se elas acreditam ou não, elas vão reencarnar, porque é da lei divina. E aqui nesse caso é a mesma coisa. É da lei divina que nós vamos chegar a um estado de pureza possível. E só vai acontecer isso através da aquisição de virtudes. E o amor é o grande alavancador das virtudes. Então, por isso que ele enriquece, porque através do amor, a gente vai conquistando virtudes que não são fáceis, até porque nós arrastamos, né, dentro de nós uma série de maus hábitos. E transformar um mau hábito num bom hábito, né, transformar um mau hábito, um vício, numa virtude, é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, que às vezes demanda várias encarnações. Então, quer falar? Eu queria falar assim, porque como ele está falando de dons espirituais, isso também envolve a mediunidade. A mediunidade com amor é outra coisa, né? Vide Chico Xavier, um espírito que era puro amor, e tem outros espíritos também, espíritas que têm dons, né? Que são extremamente amorosos, mas a gente sabe que tem pessoas que têm certos dons, mas que não têm esse amor. Então, eles perdem a sua finalidade, né? Porque a pessoa usa aquele dom mecanicamente, de uma forma, às vezes egoísta, simplesmente disciplinada, sendo que você tem que botar amor em tudo que você faz, né? Eu penso dessa forma. Com certeza. Olha só, o amor eleva as ideias. Presta atenção, quando Jesus diz vigiai e orai, se nós fizéssemos um exercício de alto amor e um exercício de amor ao próximo, muitas das nossas ideias corriqueiras, habituais, seriam abolidas. Porque o que a gente pensa de bobagem é absurdo. Então, o amor eleva as ideias quando eu começar a colocar o amor como uma perspectiva, um objetivo contínuo a ser alcançado. Na medida que certas ideias vierem à minha mente, eu sistematicamente acabarei por rejeitá-las ou substituí-las por outras de melhor qualidade, profundidade, né? Ou seja, o amor eleva as ideias. Hoje, o ato de pensar é uma coisa que a gente não consegue interromper. Quando a gente fala de meditação, né? Esvaziar a mente. A maioria não consegue esvaziar a mente nenhuma. Na verdade, quando a gente tenta esvaziar a mente, o que vem de ideia errada é absurdo, é incrível, né? Você começa a pensar um monte de coisa. Então, o amor eleva as ideias. Quer dizer, na medida que eu me esforço para aprender a amar, para desenvolver o sentimento de amor dentro de mim, eu começo a estabelecer filtros, critérios. Não, essa ideia é boa, essa não é. Essa é minha, essa eu não quero. É verdade. Essa, vou deixar você falar. Não, pode falar. O amor espiritualiza a alegria. Olha só, aqui, essa frase de Jesus, que nós lemos no outro dia, mas não comentamos. Isso é muito bom. Olha, as pessoas entendem a alegria
como festa, diversão, divertimento, passeio, gargalhada, brincadeira. Isso não está errado. Isso não está errado. Mas isso não é alegria. Isso não é uma alegria espiritualizada, né? Pelo amor. O amor espiritualiza a alegria. É complicado, porque uma pessoa acha, num dia de sol, num domingo maravilhoso, que o sinônimo de alegria é ir a uma praia, ou ir a um churrasco, encontrar os amigos e tomar todos. Se você disser assim, olha, eu fui visitar um hospital, as pessoas não vão entender isso. Porque entre escolher ir a um hospital, onde tem uma pessoa ou muitas pessoas doentes, às vezes sofrendo profundamente, um orfanato, um asilo, e você ir para um lugar se divertir, tomar todas, como o pessoal fala, sextou, né? É complicado. Então, Jesus diz, o amor espiritualiza a alegria. Você começa a tirar de outros fatos, eventos e circunstâncias uma alegria que a maioria não percebe. Que só o espírito evoluído sente o prazer e a alegria de servir. Jesus diz, o Pai trabalha desde sempre, eu também. E as pessoas não encontram alegria, às vezes, no serviço ao próximo. Que é uma alegria plena, né? Quando você vai ajudar alguém com o coração aberto, né? Com boa vontade, com amor, você ajuda e aquilo vai te enchendo de alegria, de luz, de saúde. Quando você sai, quando você acaba de fazer aquele trabalho que você se dispôs, você sai renovado, você sai melhor, você sai mais pleno. É assim muito bom. Quem já passou por essas experiências de fazer caridade com amor, sabe disso, né? A gente muitas vezes vai para dar, mas a gente recebe muito mais do que dá. Porque a troca energética com a espiritualidade, ela é muito grande, muito intensa, né? Isso que a Kátia falou é importantíssimo pelo seguinte, no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a espiritualidade superior, qual a maior das virtudes, a espiritualidade responde assim, bom, qualquer esforço no sentido de se livrar de uma má tendência é um progresso, é muito bom. Mas a maior das virtudes é aquilo que se faz para uma pessoa, às vezes, desconhecida, sem nenhum interesse particular nosso. Ou seja, você não está fazendo aquilo para ter nenhum benefício direto ali. Então, a maior das virtudes é aquilo que a gente faz para um terceiro sem nenhuma segunda intenção. Que é exatamente o conceito da frase. O amor espiritualiza a alegria. Você tira a alegria de fazer. E só sabe quem faz. O amor coordena as emoções. Aqui, quer falar? Não, pode falar. O amor coordena as emoções. Quantas coisas, quantas relações conjugais são destroçadas? Quantas relações familiares são destroçadas por falta de amor na coordenação das emoções? Às vezes por uma aventura estúpida, a pessoa destrói uma relação longa, respeitosa, fraterna, amiga, simplesmente porque não conseguiu controlar a emoção. Ou não consegue controlar a emoção, às vezes, de não dizer ao outro certas palavras naquele momento, com aquele tom. Então, se a gente colocar amor nas nossas emoções, nós vamos acertar mais nas nossas relações com as pessoas que nos cercam.
sejam elas da família, sejam pessoas do trabalho, sejam vizinhos, sejam companheiros da casa espírita, ou de uma igreja, ou até um ateu no meio da rua, na fila do banco, né? Ou qualquer coisa assim. O amor, na medida que ele coordena a emoção, a pessoa age com mais sentido. Ela já não vai ser capaz de dizer aquilo naquele tom, naquela hora. Se ela está fazendo, está faltando amor. Ela ainda não praticou o suficiente, tem que treinar mais. E essa aí, ó, o amor valoriza a razão. E aí é o seguinte, né? As pessoas dizem assim, né? O ser humano é um ser racional. Não é verdade. Se fosse verdade, a gente não fazia as barbaridades que faz. A gente não tomaria certas decisões baseadas principalmente nas emoções, nas sensações que a gente viu antes. Na verdade, precisa ter um equilíbrio, né? Entre o amor e a razão. Justificar aquilo precisa ter bom senso, precisa ter reflexão. Então, como se a gente colocasse as coisas numa balança, né? O amor, o que é valorizar? É colocar peso, né? Atribuir algum valor, algum peso a certa coisa. E muitas vezes a gente precisa dizer para um familiar, para um amigo, não. Usar da razão porque ele está pedindo ou solicitando uma coisa absurda, que às vezes vai nos colocar numa situação dramática. E nós temos o direito de usar a razão e dizer, olha só, eu quero lhe ajudar de várias maneiras, mas não desta que você está colocando. Porque aí você não vai resolver o seu problema, mas vai me colocar, às vezes, num problema que eu não tenho como resolver. Então a gente precisa colocar razão, obviamente uma razão educada, uma razão gentil, uma razão fraterna, mas usar, né? Ou seja, a gente precisa ponderar. Né? Olha isso aí. O amor traz respeito aos gestos. Quer dizer, as nossas ações serão direcionadas através do amor. O gesto é no sentido da nossa ação, né? Aquilo que a gente faz no dia a dia. E tem certas coisas que a gente faz que demonstram essas situações que nós ainda não sabemos amar. Porque se soubéssemos, não faríamos daquela maneira, não faríamos aquilo muitas vezes. É aquilo que Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, quando ele fala do autoconhecimento, ele diz assim, será que eu fiz alguma coisa que eu tenho, que me envergonhe? Que eu estou num estado de vergonha, de remorso por ter feito, por ter falado ou agido daquela maneira? Então, quando a gente colocar amor nos gestos, o que vai sair de nós? Flores, bondade, perfume, coisas agradáveis. Na medida que a gente não busca colocar amor nas nossas ações, muitas vezes sai brutalidade, sai desrespeito, sai agressão. E quando a gente fala isso, a gente está falando no nosso dia como um todo, porque tem muita gente que em determinados locais, para manter uma aparência, seus gestos, o seu falar, o seu proceder é tão polido, amoroso e educado, mas em outras ocasiões seu proceder é sofrível. Então, mas se você tem amor, você vai trazer o respeito aos seus gestos, ao proceder, em qualquer lugar em que você se encontre. Com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, mesmo com aquela pessoa que não lhe é muito simpática, que, enfim, que já te fez algum mal, você vai ter o mesmo proceder. Se você tem amor, você tem que ter
uma qualidade, né, de procedimento sempre elevada, em qualquer circunstância, né? Isso que a Kátia lembrou é perfeito, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que certas pessoas são dotadas daquele verniz social, onde a pessoa tem aquela aparência de educação, de gentileza, né? Isso é muito mais uma fachada, né? Mas no seu dia a dia, dentro da sua casa, às vezes ele chega a dizer que às vezes é um tirano doméstico, uma pessoa que não sabe se comportar, às vezes com pessoas mais simples, mais humildes, a pessoa é capaz de menosprezá-las, pisá-las, destratá-las. Então, realmente, essa lembrança da Kátia é perfeita, ou seja, a gente precisa ter uma coerência, uma constância em todas as situações com qualquer pessoa. Porque algumas pessoas tratam algumas com uma gentileza, uma coisa assim, que como essa pessoa é fina, como ela é gentil, como ela é educada. Vai lidar com ela em particular para ver como ela é. O Evangelho fala sobre isso assim, de forma magistral. É verdade. Bom, mesma coisa aqui, ó. O amor burila a fala. Mesma coisa. A gente pode falar a mesma coisa de várias formas, né? Sem ofender, sem magoar. A gente pode falar um não de uma maneira até doce, agradável. Como a gente pode ser grosseiro, né? Como a gente pode ser hostil. E tudo, se a gente tem amor, tudo que a gente faz sai bonito da boca, né? Tudo que a gente fala, mesmo quando a gente tem que falar alguma coisa séria, firme, a gente fala de uma maneira amorosa, como Jesus, né? Como Jesus nos exemplificou tão bem, né? Temos um... Eu acho interessante, no dia que eles fizeram a última ceia, que Judas se aproximou, amigo, aqui vens, né? Isso na hora do beijo. Na hora que ele foi apontar identificado, né? Amigo, aqui vens. Até nessa hora Jesus teve amor assim em profusão. Amigo, Jesus já sabia de tudo, né? O amor burila a fala. Eu levantaria, quer dizer, obviamente a gente podia fazer uma palestra só em cima dessa frasezinha aqui, porque ela tem muitas vertentes e nuances. Nós temos um bom amigo, conhecido, que de uma forma assim, jocosa, engraçada, ele diz assim, né? Eu perco o amigo, mas não perco a piada. E às vezes a piada machuca, às vezes ela agride, às vezes ela ofende, às vezes ela menospreza, desnecessariamente a outra pessoa. É verdade. Então, se você está preocupado em amar, certas coisas não podem ser engraçadas. De jeito nenhum. O amor sintetiza os conhecimentos. Olha só que interessante. Aqui a gente volta no Livro dos Espíritos, outra vez na questão 112, quando ele mostra que o espírito puro ele é dotado de dois elementos, né? Aquelas duas asas que o Emmanuel fala tantas vezes. Uma do conhecimento, do saber, e outra da moralidade. Então, para o espírito se elevar e chegar a um estado de pureza, ele precisa ter, de um lado, uma moral perfeita, completa, e de outro lado, conhecimento. Jesus fazia as coisas não apenas porque era amoroso, mas porque tinha conhecimento suficiente para fazer o que fazia. E disse que nós somos deuses e poderemos fazer tudo o que ele faz e muito mais, desde que a gente adquira. Agora, o problema é que muitas vezes a gente não dá uma finalidade útil ao conhecimento. Pelo contrário, muitas pessoas usam o conhecimento para obter vantagens, dominar os outros, menosprezar os outros. As coisas mais absurdas acontecem, né, com as pessoas
seria natural que uma pessoa que teve a oportunidade de estudar, de ter uma boa família, de receber boa instrução, boa educação e acessar muita informação, o que diz o Evangelho? Ele diz o seguinte, que, primeiramente, considerando que o planeta Terra não é um mundo tão evoluído, toda a nossa conhecimento e inteligência é muito limitada diante do conhecimento que existe no universo. Mas mesmo que uma pessoa fosse uma sumidade aqui, ainda assim seria pouco diante do que tem no universo. Mas que a função de alguém que sabe muito é compartilhar o conhecimento, é transmiti-lo e ajudar os outros a crescer, a elevar o seu padrão, compartilhando, ensinando gentilmente, pacientemente, formando outras gerações. E o que a gente vê é uma pessoa que às vezes adquire um conhecimento e egoisticamente guarda só para si. Não é capaz de compartilhar, dividir. É verdade. O amor é o selecionador dos ouvidos. Isso aí. Aqui se aplica aquela frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, hoje nós somos bombardeados não apenas pelos ouvidos, mas pelos olhos, através da mídia, em que todas as coisas são oferecidas a nós. Tanto coisas agradáveis como desagradáveis, coisas nobres como as maiores baixarias. Então, nós precisamos estabelecer um crivo. E o amor é o crivo. Eu, por exemplo, às vezes eu vejo situações como aparecem na televisão, aparecem nas redes sociais, de várias cenas de pessoas que vão fazer alguma coisa e se machucam e todo mundo dá uma risada. Como é que a gente pode achar graça se a cena seguinte daquela cena ali é a pessoa indo para o hospital aos pedaços? Como que isso pode ser engraçado? Como alguém pode achar isso engraçado e todo mundo bater palma? Então, aqui ele diz, Jesus diz, o amor é o selecionador dos ouvidos, ou seja, a gente precisa ter critério para aquilo que as pessoas nos dizem, aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente vê. E começar a selecionar, porque como nós vamos manter um padrão alto, sendo bombardeados por um monte de lixo o tempo todo, continuamente, o dia inteiro? Se você tiver com um telefone na sua mão, o seu telefone vibra o dia inteiro. É WhatsApp, é Facebook, é Twitter, é Instagram, é e-mail, é propaganda, é o tempo todo. É o tempo todo. Como que você vai manter um padrão alto se você fica sendo bombardeado continuamente? Você precisa estabelecer um critério. É isso que Jesus está falando aqui. Com certeza. Bom, o amor sustenta a benevolência, obviamente. Sem dúvida, né? Porque só ele que sustenta. Só ele, porque o que acontece? Não é fácil ser benevolente. Não é fácil praticar a caridade. Os obstáculos são inúmeros, de todas as ordens. Material, espiritual, digamos, decepções com, às vezes, um grupo que se propõe a fazer alguma coisa. Tem uma série de coisas. Só o amor sustenta a benevolência. Aqueles que amam de verdade sempre estão lá. Esses não vão falhar. Quem não tem, em geral, falha. Falha mesmo. Bom, essa frase eu vou deixar para a Kátia falar, tá? O amor dá vida na vida de Deus. Olha que frase linda. É lindo, né? É muito lindo. A vida, né? Ela é o amor. Nós somos deuses, não somos? Jesus falou isso para nós, não foi? Vós sois deuses.
Então, ele dá vida na vida de Deus. Como Deus é amor, ele cria espíritos constantemente, incessantemente por amor. É esse amor que faz com que ele crie. E é esse amor que está em nós, latente, que é a nossa centelha divina, que é essa vida que a gente tem que fazer com que ela cresça. Porque quando nós formos amor, nós seremos deuses, como Jesus falou, mas não o Deus, né, o todo. Nós seremos um só com Ele. Como Jesus falou, o Pai e eu somos um. Pois é. Qual seria o sentido da vida de Deus, ele, Deus, parado lá sem fazer nada? Exatamente o amor dele é que produz, que cria continuamente. É verdade. Teoricamente, nós quando fizéssemos um filho, deveríamos fazê-lo com muito amor. Muitas vezes os filhos acontecem por acidentes, sensações, equívocos, paixão, animalidade, sexualidade, sensualidade acerbada. Mas um filho que é feito com amor por dois seres, ele já é extremamente feliz desde aquele primeiro momento, porque ele recebe uma carga energética, tanto da combinação dos elementos do pai e da mãe, aquilo ali já está eivado, cheio, pleno de amor. É verdade. Jesus O amor reuniu a vós e a mim para o grande programa da caridade na Terra. E, se for preciso, daremos os corpos que nos forem pedidos para que o amor fique com os homens. Hoje em dia a gente precisa mais dar os corpos, morrer no circo, ser comido pelas feras, ser crucificado, queimado. Enfim, não precisamos mais disso, né? Porém, o amor pede a gente testemunhos difíceis. Não é mais preciso ser daquela forma, mas muita gente, por amor, até trabalha tanto para sustentar uma família que perde a saúde, né? A gente vê pessoas que precisam manter a sua prole, precisam ajudar seu pai, sua mãe doente, e acabam tendo que se esmerar no trabalho, se acabar de trabalhar. Isso é um gesto de amor. Às vezes 2 empregos, 3 empregos. 3 empregos, exatamente. Então, a gente não precisa mais dar a nossa vida nos circos, na cruz, mas a gente tem que dar grandes testemunhos de amor. E principalmente por tudo aquilo que a gente já acabou de ler. Os nossos testemunhos do nosso amor, eles são assim, de todos os lados, com os nossos ouvidos, com o nosso falar, com o nosso pensar, enfim, com a nossa benevolência. Ajudar não é fácil, não. Ajudar é bem difícil, principalmente ajudar quem não quer ser ajudado. E a gente está ali se esforçando para acender uma luzinha na mente daquela pessoa. Precisa ter muito amor. Então, é isso, né? Vamos lá. Qual é a próxima frase? Acho que acabou. Não. Tem mais? Tem. Aí ele diz o quê? Lê, estou na terra por amor aos homens, e qualquer martírio que eu venha a sofrer será por amor a eles. Bom, aqui a Kátia acabou de dar um exemplo, que às vezes uma pessoa, em benefício da sua família, dos seus filhos, seus pais, faz sacrifícios. É um ato de amor. E daí também a gente vê que aquela imagem que nos foi pregada aí, encarnações a fio, de que Jesus na cruz
sofrido, sempre ele ali cheio de sangue, os olhos fechados. Ele não estava sofrendo, ele fez por amor. Quem faz por amor, conforme a gente já leu aqui, tem alegria. É essa alegria que não tem a ver com a gargalhada, né? Com a diversão. É aquela alegria interna. Essa Jesus sentiu na plenitude quando deu a sua vida por amor a nós, né? E a última frase que ele coloca nesse texto, que eu achei muito linda: esse amor que tenho a todas as criaturas é o amor de Deus que passa por mim por achar sintonia em meu coração. É uma frase muito bonita. A ciência já comprovou hoje que o coração emite com uma potência 5.000 vezes maior do que o cérebro. Então, e as pessoas muitas vezes querem racionalizar as coisas. A doutrina espírita é uma doutrina racional, mas ela é racional, mas ela precisa ser sentida, vivenciada. E para ela ser vivenciada, aquilo que a nossa mente absorve sob o ponto de vista de lógica, de compreensão, de entendimento, precisa fluir para o campo do coração para que haja uma emissão de sentimento profundo, que é o que Jesus está dizendo. É o amor de Deus. Por quê? Porque a centelha divina vive em mim. E quando eu crio condições para ela funcionar, eu amo profundamente, eu sou capaz de realizar coisas extraordinárias. Aquilo que vós sois deuses e poderão fazer tudo o que eu faço, a gente não vai fazer isso meramente usando a razão, o conhecimento. A gente precisa associar esse conhecimento a um sentimento profundíssimo, imenso de amor. E aí sim, aquilo vai se manifestar através de nós. Então, essas foram as frases que nós selecionamos, né, a respeito desse livro, para compartilhar com vocês hoje. Recomendo a leitura. O pessoal que está nos ouvindo ali, a obra chama-se Ave Luz, do médium João Nunes Maia, através do espírito Shaolin, que são uma série de situações de Jesus com o seu colégio apostólico. Vou só desligar ali. Muita paz para todos os amigos aí do blog.